Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta, mais uma vez, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 19, no item 223, que fala do papel do médium nas comunicações espíritas. Semana passada nós vimos a questão 19. Hoje nós vamos ver a questão 20, que é muito interessante. Vamos ver o que temos para comentar. De onde provém a aptidão de certos médiuns para escreverem em versos, malgrado sua ignorância quanto à poesia? Então, pergunta, como que um médium que não tem conhecimento poético, literário, procede tão bem a uma comunicação através de uma poesia? A resposta é a seguinte: a poesia é uma linguagem. Podem escrever em versos como podem escrever em uma língua que não conhecem. De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência e, como vos disse, os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo espírito, que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram lhes dá, sem que o saibam, uma facilidade que não têm em estado normal. Então, é muito bom lembrarmos que a nossa finalidade, que o nosso objetivo final, que a fatalidade nos leva a sermos um dia espíritos perfeitos, relativamente perfeitos. E para isso, nós, como espíritos, devemos conhecer de todas as áreas. Nós devemos conhecer da literatura, da matemática, da química, da física, das artes, de tudo, para sermos considerados espíritos superiores. Então, como diz aqui na resposta, a poesia é uma linguagem. Pode ser que tenhamos, ou que o médium tenha sido um poeta numa existência anterior. Como sabemos, tudo aquilo que vivenciamos de cultura, de qualidades e defeitos, nós continuamos carregando conosco. A única coisa que nós não carregamos conosco após o desenlace, após a nossa vida corpórea, é o próprio corpo e as coisas materiais que nos pertenciam quando encarnados. Então é interessante quando ele fala que os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo espírito, que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram lhes dá, sem que o saibam, uma facilidade que não tem no estado normal. Então, os conhecimentos que adquirimos em nossas diversas encarnações, eles ficam como se guardados, arquivados no nosso perispírito, no nosso espírito. E nas encarnações seguintes, involuntariamente, nós podemos desarquivar esses conhecimentos. Quando o médium, nós podemos desarquivar esses conhecimentos que estão latentes, que estão guardadinhos lá e que nos pertencem. Os conhecimentos, as qualidades que nós conquistamos continuam sendo nossos. Então, por isso, em algumas situações, como médios, nós podemos ir lá naquele arquivo e, através da mensagem, nós colocarmos para fora essas nossas qualidades. Na questão 21, Kardec pergunta: ocorre o mesmo com aqueles médiuns, malgrado sua ignorância quanto à música e à pintura,
que têm uma aptidão especial para o desenho e a música? Da mesma forma perguntou sobre a poesia e a literatura, pergunta também sobre a música e a pintura. E a resposta é sim, o desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Assim como a poesia é uma linguagem, a música e o desenho também são meios de comunicação. Nós podemos nos comunicar através da música, através do desenho, através de uma pintura. Nós podemos colocar numa tela os nossos pensamentos, aquilo que nós gostamos ou que deixamos de gostar, aquilo que nos faz feliz e aquilo que nos faz triste. Coisas boas e também coisas não tão muito boas. Então, os espíritos se servem dos instrumentos que lhes ofereçam maior facilidade. É claro que os espíritos vão dar prioridade aos médiuns que já têm um conhecimento prévio, né? Vai facilitar a comunicação. Se o médium já tem uma aptidão para a poesia, para a música, para a pintura, e o espírito precisa passar essa linguagem, precisa passar uma pintura, precisa passar uma música, precisa passar uma poesia, se o médium tiver essa aptidão, vai facilitar muito o trabalho do espírito. Na questão seguinte, a pergunta é: a expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou do espírito que se comunica? Então, a expressão desse pensamento, né, da poesia, do desenho, da música, depende unicamente da aptidão especial do médium ou do espírito? É a pergunta. A resposta é algumas vezes do médium, algumas vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões, os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Então, mais uma vez, lembrando que os espíritos superiores têm todas as aptidões. Então, só seremos considerados espíritos superiores um dia ou o dia que tivermos todas as aptidões. Imaginem nós termos o conhecimento da medicina, da poesia, da literatura, da pintura, das artes, de tudo. Falta pouco, pelo menos no nosso pensamento. Mas, com certeza, um dia nós alcançaremos isso. E depende muito da nossa conduta, do nosso esforço em vencer as nossas más tendências, para que a gente, a cada encarnação, consigamos dar um passo em direção a essa perfeição relativa que sabemos, temos fé que nós conseguiremos um dia. E lembra também que os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. É muito bom lembrarmos disso. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Então devemos estar atentos quanto às comunicações, quando vêm aqueles espíritos tentando nos passar uma informação ou uma imagem, ou como se fossem um personagem, uma personalidade importante. Devemos estar atentos para ver se aquela comunicação que estamos recebendo é realmente justa, se tem sentido, visto que todos nós, a maioria de nós, a maioria dos espíritos que se comunicam conosco, não são espíritos superiores, são espíritos medianos,
aqueles os quais que nós temos a sintonia, né? Então, devemos estar atentos sobre isso. Claro que um Divaldo, um Chico Xavier, eles têm condições de receber as informações, as mensagens de espíritos superiores. Muitos de nós não temos ainda essa condição, mas também podemos receber mensagens de espíritos superiores, dependendo da nossa sintonia, dependendo da nossa conduta moral, da nossa conduta, da nossa responsabilidade em estudar, em ser assíduos, em ser disciplinados. Então, meus irmãos, semana que vem nós continuaremos com a questão 23, ainda na segunda parte do capítulo 19. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que possamos continuar nesse estudo maravilhoso que estamos tendo sobre o Livro dos Velhos. Boa noite a todos.